A obra Lucila se enquadra nos chamados romances urbanos de Alencar, onde o cotidiano e os costumes de uma sociedade burguesa são relatados. Na literatura deste momento, a figura principal do romantismo deixa de ser o índio, a natureza, e passa a ser o povo com suas mazelas e suas virtudes, procurando reafirmar o recente independente país. A personagem busca autopiedade e o esquecimento do seu passado, porém não consegue, uma vez que a sociedade não perdoa seus atos. Sendo assim, não existiria alternativa e o desfecho e salvação de Lúcia a não ser a morte. Na segunda metade do século XIX, a sociedade burguesa brasileira foi marcada por costumes e aparências, onde a mulher deveria ser pura e o homem cortês. Alencar, diferente de outros autores dessa época, apresenta uma visão crítica a partir das suas obras literárias, onde é atacado pelos críticos da época. Lucila é narrado em primeira pessoa, possuindo assim um foco narrativo mais limitado. Assim, a história é contada a partir da perspectiva do indivíduo, no caso, Paulo. Paulo participa dos acontecimentos ali narrados e está sujeito a ver esses mesmos acontecimentos de acordo com a visão que a sociedade impõe. José de Alencar, ele foi um escritor, advogado e jornalista. Ele nasceu no Ceará no ano de 1829 e se mudou para o Rio de Janeiro com sua família. Aos seus 14 anos, ele foi para São Paulo. Além de ele ter escrito Lucila, que foi um livro que ganhou bastante reconhecimento, ele escreveu outros clássicos, como Guarani, Iracema e 5 Minutos. O livro é narrado através de Paulo. Paulo seria o personagem principal da história, né? Que ele conta a história que viveu um romance com uma cortesã chamada Lucila. A história começa em meados de 1855, com a chegada do Paulo no Rio de Janeiro. E chegando lá no Rio de Janeiro, a primeira vista, assim, a primeira pessoa que ele encontra é Lucila. Lucila, como dita, era cortesã, mas o Paulo não sabia que ela era cortesã. Então, antes de saber, assim, da vida por trás dela, ele se apaixonou à primeira vista. Ele enxergava uma menina muito inocente e tal, e gostou, sabe? Só que, tipo, isso durou até a primeira festa, a festa da Glória, onde Sá, outra personagem, apresenta ela como ela realmente é, sabe, a cortesã. E nesse livro, Sá, ela representa os valores preconceituosos e negativos da sociedade. Quando Paulo a vê pela segunda vez, né, vê a Lucila pela segunda vez, ele deixa toda a cordialidade e respeito de lado, né, já sabendo que ela era uma cortesã e tipo, não, foi o primeiro contato físico entre eles. E no dia seguinte, há uma festa na casa de Sá, onde além de Paulo e Lucila são convidados homens boêmios, que seria tipo, assim, os homens top, assim, que tipo, do nível dele, sabe? E nisso é contratado outras 3 prostitutas. As cortesãs ficaram nuas e tal, né? Tipo, ó, grandes bosta. Mas daí, tipo, ele pegou e achou que ele ficou nervoso. Ele não gostou dessa situação, mas conforme o tempo passou, ele começou a compreender mais e até rolou uns pega no mato. Diríamos que o livro divide a Lucila nesse ponto, a Lúcia, né, na verdade. Divide ela nesse ponto que ela reencontra, tipo, toda a inocência que ela tinha antes e ela se apaixona por ele. Então, diria que, tipo, o Paulo seria o caminho de saída
a salvação dela, sabe? E na tentativa de se afastar da sociedade, definitivamente da profissão de cortesã e tal. Depois disso, ela pega, se muda para um lugar mais simples, diria rural, uma área rural, junto com a irmã mais nova. Não existe mais aquele fogo entre Paulo e Lúcia, sabe? Tipo, não é só sexo e pá. Eles se gostam de verdade e tal. Uma cena que eles pegam e ela se finge que tá doente só pra evitar mais contato, sabe? E nessa parte é quando ela revela o verdadeiro motivo de ela ter virado uma prostituta, que seria que seu primeiro cliente, né? Ele pediu isso em troca de ajudar a família toda dela, que na época estava com febre amarela. Só que tipo, a família dela não tinha como pode dizer, condição assim de arcar com as despesas de um tratamento e tal. Nisso ela conseguiu o tratamento, mas quando a família dela, o pai dela descobriu, expulsou ela de casa. Porque ele ficou muito nervoso. Ele preferia morrer do que, tipo, ver sua filha se prostituindo pra arcar com as despesas, né? Que naquela época, ou até hoje, né? Tipo, ninguém respeita essa profissão. O nome dela, Lúcia, na verdade não é o nome real dela. O nome dela é Maria da Glória. Mas Lúcia é, na verdade, uma amiga que ela tinha, que uma antiga amiga dela que ela tinha e morreu. Daí ela tomou o nome dela emprestado, que era Lúcia, tomou o nome dela emprestado e Maria Glória teria morrido naquele momento. Ela teria deixado seu nome para trás como se fosse sua amiga que... Lúcia tinha 19 anos, ela era a cortesã mais rica da cidade e ela também é mais desejada pelos homens, porque ela era muito bonita e muito elegante. Isso também fazia ela ser a mais invejada pelas mulheres. Na cidade dela, ela era muito mal falada por causa da profissão, só que o pouca gente sabia era do lado sentimental dela. Ela era uma menina muito profunda e muito reflexiva. E ela tinha uma irmã mais nova, de 12 anos, que se chamava Ana. Já Paulo, ele tinha 25 anos, ele era boêmio. Ele não tinha muito dinheiro porque ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. E ele não tinha ingressado na carreira dele ainda. Isso ele achava muito ruim, porque ele estava se relacionando com Lúcia, que era uma menina muito rica. E Sá, que era um grande amigo de Paulo, ele tinha 30 anos, ele era muito rico e solteiro, e ele fazia várias festas. E foi ele que apresentou Paulo e Lúcia, só que ele falava muito mal da Lúcia e Paulo não gostava nem um pouco. Laura e Nina eram duas cortesãs, assim como Lúcia. Elas invejavam muito a beleza de Lúcia, e uma vez Lúcia ajudou Laura a pagar o aluguel, e a Nina se interessou por Paulo. E Paulo, para fazer ciúmes em Lúcia, ele acabou marcando um encontro com Nina. Só que esse encontro acabou nem acontecendo. Cunha era um homem casado que teve um caso com a Lúcia e a mulher dele descobriu e ela acabou ficando bem triste e pensativa no casamento dela. E só que daí Cunha, para não ver a mulher dele chateada, ele acabou acabando o caso com a Lúcia. Rochinha era um menino de 17 anos e ele era o mais novo do grupo dos amigos boêmios. E mesmo ele sendo o mais novo e com 17 anos, a vida dele já era irrigada de bebidas alcoólicas. Jacinto, ele era um homem de 45 anos e ele vivia da prostituição das mulheres pobres. Paulo pensava que ele e Lúcia, eles eram amantes. Jesuína foi a mulher que acolheu a Lúcia quando ela tinha 14 anos e que ela foi expulsa de casa, e também foi a mulher que fingiu ser sua enfermeira. E também tinha Couto, que foi o responsável por ingressar a Lúcia na carreira de cortesã
quando ela tinha 14 anos, e foi quando ele ofereceu dinheiro para ela em troca de favores sexuais. Foi publicado no ano de 1862. Esse livro foi uma ficção urbana e apresenta uma grande crítica à sociedade, sendo que a crítica não está disposta somente pelo narrador, e sim pelos personagens. Ou seja, você observa uma grande crítica por volta dos personagens, das suas atitudes e dos seus comportamentos ao longo do livro.